Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão queridão, nesse sabadaço, dia 12 de outubro de 2024, Dia das Crianças. Eu tive 3 que já estão grandonas aqui agora, mas eu sei muito bem como é que esse dia é maravilhoso, é especial para as crianças e para os papais também. Então eu quero desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças que acompanham o nosso canal e para todas as crianças, filhas de papais e de mamães que acompanham os nossos canais. Que seja um sábado bem divertido, muito amoroso para todas as crianças do nosso Brasil. Bom, vamos falar de Mengão queridão, que eu tenho uma pá de coisa para falar para vocês, tá? Ontem nós transmitimos aqui no Resenha Rubro-Negra o julgamento do STJD sobre a questão da mudança das datas da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco queriam que essas datas caíssem no dia 17, o jogo de volta da semifinal. Entretanto, em julgamento no STJD, foi unânime, 10-0, a votação dos juízes, dos árbitros que julgaram a competência do pedido do Corinthians e do Vasco e mantiveram a data para o dia 20 de outubro, assim como a CBF teria determinado. Portanto, em primeira instância, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro voltam a jogar a partida da semifinal da Copa do Brasil no dia 20 de outubro. Eu estou falando isso de novo para vocês porque algumas pessoas colocaram nos comentários, eu não entendi nada. Afinal de contas, o que aconteceu? O Flamengo ganhou, o Flamengo perdeu? O Flamengo só estava no STJD como terceiro interessado. O Michel Assef, advogado do Flamengo, até proferiu palavras e tal, mas era um jogo ganho para nós. Tanto é que o representante da CBF participou, mas nem falou nada. Nem precisou falar. Michel Assef falou, mas o Atlético Mineiro falou também, mas o representante da CBF nem precisou falar nada. Era um jogo ganho para nós. O Corinthians pode recorrer, o Vasco pode recorrer? Pode. Só que recorrer agora é pior para eles porque fica muito pertinho da data da venda dos ingressos e isso atrapalharia todo o esquema. Então tá definido. Flamengo e Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro jogam o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil no dia 20 de outubro. Beleza? Para não deixar dúvida para mais ninguém, porque eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas. Só que o seguinte, antes disso, no dia 17, tem jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo nunca esteve tão próximo do terceiro e do segundo colocado quanto agora. Flamengo com 51 pontos e está a 4 pontos do Fortaleza e a 6 pontos do Palmeiras. Vem de um bom jogo contra o Bahia do técnico Felipe Luiz. E a empolgação voltou a tomar conta de torcedores rubro-negros e também de dirigentes rubro-negros. Nós nunca podemos esquecer que a premiação do Campeonato Brasileiro ela é importante para o Flamengo, principalmente por conta do planejamento orçamentário financeiro do clube. O Flamengo previu chegar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, no mínimo, e conta com essa grana para poder continuar saudável. Gente, o Flamengo não vai entrar no fundo do poço financeiramente falando se não chegar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e se não ganhar a Copa do Brasil. Não vai. Mas vai deixar de arrecadar uma grana muito alta, tanto na premiação quanto também no chamado Match Day, que são as operações de dia de jogo. Se o Flamengo não passar à final da Copa do Brasil, nós não teremos o Match Day da final. Se a gente não conseguir se aproximar mais de Fortaleza e de Palmeiras, o número de pessoas nas arquibancadas vão diminuir cada vez mais, como já aconteceu no jogo da semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Corinthians. Então o Flamengo precisa voltar a vencer, precisa voltar a ter aquela empolgação e aquela união junto com o torcedor rubro-negro para que consiga pegar cada vez mais dinheiro para começar o ano que vem de uma maneira mais tranquila, porque pode ser até que a gente tenha superávit nesse ano, pode ser que o superávit até seja bacana, mas a pressão desse ano e do ano de 2023 será transferida para 2025, pela falta de resultados nesses 2 anos, sem contar que desportivamente a gente acaba ficando um pouco para baixo daquilo que a gente esperava. O grande time, o grande elenco, o time mais rico, não ganhar absolutamente nada em 2 anos,
é um negócio a se preocupar. Basta dar uma olhada lá para o Palmeiras. O Palmeiras não passa um ano sem ganhar alguma coisa. Ou belisca uma Copa do Brasil, ou belisca um Brasileirão. Aliás, os caras já estão indo para o terceiro Campeonato Brasileiro. Se eles alcançarem o Botafogo, eles vão para o terceiro Campeonato Brasileiro consecutivo. 22, 23 e 24. O Palmeiras está sempre ganhando alguma coisa. Por quê? Porque o Palmeiras tem mais dinheiro que a gente? Não. Porque o elenco do Palmeiras é melhor do que o nosso? Não. Porque a gestão do futebol dos jogadores é melhor que a nossa. O Dudu fez graça lá, a Leila falou, vai embora. Pode ir embora. Tá liberado, vai pro Cruzeiro. Tchau. Né? A Leila não ficou passando a mão na cabeça de ninguém. Anderson Barroso, que muitas vezes é criticado sim pelo torcedor palmeirense, não passa a mão na cabeça do jogador não. Lá a linha é curta, a rédea é curtinha, é braba. Profissionalismo é assim. Você está na sua empresa, você está no seu local de trabalho para render o melhor que você pode todos os dias. Senão você não serve. No Flamengo não é assim. Por muito tempo passando pano para jogadores, os dirigentes rubro-negros acabaram perdendo a rédea, a mão na cobrança do elenco e aconteceu o que aconteceu. 2 anos sem nenhum título relevante. Nem me venham falar que esse ano nós ganhamos Carioca, porque isso é a vergonha das vergonhas. Mas ainda podemos ganhar a Copa do Brasil. Ainda podemos correr atrás do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Felipe Luiz pensa agora em como montar a equipe para o jogo do dia 17. Daqui a 5 dias, o Flamengo volta a campo contra o Fluminense. Clássico Fla-Flu, pelo Campeonato Brasileiro. Como eu comecei dizendo, a distância entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, nunca foi tão pequena como é agora. E o Felipe Luiz tem que aproveitar esse momento para a gente poder pegar o máximo de pontos possíveis para podermos subir também no Campeonato Brasileiro. Aí tem um detalhe. Como utilizar os jogadores que estarão até dia 15 com as suas seleções nesse jogo contra o Fluminense? Segundo a gente apurou, a ideia do Felipe Luiz é usar aqueles que tiveram menos minutagem para sair jogando e usar aqueles que tiveram mais minutagem durante essa data FIFA no banco de reservas. Ou seja, a ideia seria não poupar ninguém. Vai todo mundo para o jogo contra o Fluminense. Todo mundo que estiver em condições clínicas para ir para o jogo contra o Fluminense. Os jogadores retornarão ao Ninho do Urubu, passarão por um exame e aqueles que estiverem bem clinicamente vão para o jogo contra o Fluminense. Quem jogou mais minutos fica no banco de reservas. Quem jogou menos minutos vai para o jogo do jeito que o Felipe Luiz quiser que vá. Ontem até se falou muito Alcaraz titular e tal. O Alcaraz não é titular do Flamengo, mas pode vir a ser titular contra o Fluminense justamente por causa de poupar Arrascaeta e Nicolás de la Cruz e Gerson. Mais propriamente, o Gerson e o Arrascaeta. Nicolás de la Cruz ficou no banco de reservas ontem e não entrou. O Uruguai acabou perdendo por 1-0 para a seleção peruana. Eu já havia dito para vocês que o técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, conversou muito com o Arrascaeta e com o Varela. Ambos foram titulares ontem, como eu suspeitava e já havia dito isso para vocês aqui. O Arrasca disputa posição com o Nico. Agora, o Nico não foi titular, não é só porque nos 37 jogos pelo Flamengo ele marcou apenas 2 gols e deu apenas 5 assistências, não. Nem porque ele está vivendo um momento não tão bom assim depois que veio se recuperando das lesões. Não. O problema do Nico na seleção do Uruguai, ela é diferente. A seleção do Uruguai, ela está passando por um processo bem polêmico e complicado internamente. Luizito Soares, que deixou recentemente a seleção depois da Copa América, saiu metralhando o técnico Marcelo Bielsa. Outros jogadores que deixaram, os veteranos que deixaram a seleção do Uruguai, foram para a imprensa e botaram a boca no trombone falando sobre como o Marcelo Bielsa trata mal os jogadores da seleção do Uruguai. Como o Marcelo Bielsa não tem carinho e empatia pelos jogadores da seleção do Uruguai. Com isso, nessa viagem desta data FIFA, 7 jogadores se reuniram com o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, o Inácio Alonso, para poder conversar sobre o que está acontecendo internamente na seleção, dentro da concentração entre jogadores e o técnico Marcelo Bielsa. Um dos 7 jogadores foi o Nicolás de la Cruz. Dos 7 jogadores, só 2 foram utilizados na partida de ontem, que foi
o Nathan Nandes e o Federico Valverde. Os outros 5 atletas não foram utilizados pelo Marcelo Bielsa, o que pode mostrar uma perseguição do Bielsa àqueles que estão meio que como dedo duro, conversando, contando pro tio tudo que o Bielsa faz na concentração ou deixa de fazer. Então, há esse aspecto, há esse problema dentro da seleção do Uruguai e o Nico está muito presente, está muito em cima, faz parte do grupo de jogadores de lá. Essa pode ser, e é o que eu imagino que seja, o motivo dele ter ficado no banco de reservas e não ter sido utilizado durante toda a partida de ontem. O Nico jamais teve esse tipo de situação na seleção do Uruguai. Ele sempre entra e ontem ele não entrou. E isso me dá margem para falar sobre o Nicolás de la Cruz indo para a Europa. Os rumores sobre clubes europeus interessados em Nicolás de la Cruz. Mas antes, deixa eu te pedir para curtir, compartilhar, comentar aqui no nosso vídeo. Quero te pedir também para recomendar o nosso vídeo para mais um amigo seu. Traga pelo menos mais um amigo seu aqui para o nosso canal, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Clica no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e torne-se um membro VVP. É só R$ 1,99, é tão pequenininho para vocês nos ajudarem a manter a infraestrutura que nós temos aqui, para vocês nos ajudarem a continuarmos aqui no YouTube. Tá tudo muito difícil, mas eu amo o que eu faço e eu acredito muito que você, que gosta do nosso trabalho de verdade, vai nos apoiar se tornando membro VVP. Por R$ 1,99, você não vai nem ver na sua fatura e vai ter a certeza que vai estar nos ajudando. Além de participar de sorteios de mantos sagrados, de brindes, de prêmios, de mantos sagrados autografados, enfim. A gente vai dar a contrapartida para vocês também. Então dá moral pra gente. Eu quero ver pelo menos 5 novos membros aqui. Quero ver no chat subindo aí o verdinho de novo membro. Combinado? Posso contar com você? Eu sei que eu posso. 5 novos membros nesse vídeo, valeu? Tamo junto. Bom, vamos falar então dessa situação do Nicolás de la Cruz indo para a Europa. Nação, o Nico é um jogador que já teve a oportunidade de ir para a Europa e quando estava na beiradinha para ir, ele se lesionou e não foi. Ele tem 27 anos, tem 37 jogos pelo Flamengo, dos quais ele marcou 2 gols e deu 5 assistências. Não são números extraordinários para clube europeu nenhum ficar de olho no Nico. A informação vem de uma página no Twitter que não revelou quais times estão interessados no Nico, como que é essa situação. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não chegou nada de oficial para o Flamengo pelo Nicolás de la Cruz. Não chegou nada para o próprio Nicolás de la Cruz, a não ser sondagens, a não ser aquelas famosas perguntinhas, como ele tá, o que ele pensa da carreira, o que ele vê no futuro. Só isso. Mais nada. De concreto não tem nada. Na minha opinião particular, por acompanhar o futebol, por ver como o futebol funciona, eu diria para vocês o seguinte: dificilmente o Nico vai sair do Flamengo. Primeiro, que o Flamengo precifica o atleta da maneira que ele achar que o atleta vale. Então, seria um valor que eu duvido que algum clube europeu estaria disposto a pagar. E ainda que aparecesse uma tal proposta, vocês têm que lembrar assim, para qual time que é? Porque um Real Madrid não vai contratar um meia de 27 anos que se lesiona muito. Vale lembrar que o Nicolás de la Cruz tem um problema não curável no tornozelo dele. Não curável. Ele sempre vai precisar parar. Um Bayern não vai tentar a contratação dele, um Borussia não vai, um Milan não vai, um Chelsea não vai. Pelo perfil, pela idade, pelo caminhar do atleta. Vale a pena para ele sair para um Olympique de Marselha, para um Olympiacos, para um PAOK, sendo que a grana que ele ganha no Flamengo é compatível com o que ele ganharia nessas equipes, mas os títulos que o Flamengo disputa não é compatível com o título que essas equipes disputam? Então, assim, essa situação do Nicolás de la Cruz sair do Flamengo, eu não acredito, não me causa espanto, não me causa receio nenhum. Duvido muito que apareça alguma proposta que possa ser levada a sério pelo Flamengo e pelo próprio Nicolás de la Cruz da Europa. Agora, no dia que vier uma proposta do mundo árabe, aí eu me gelo todo. Porque aí é outra conversa. Os caras têm dinheiro demais, noção de menos, e aí o jogador se encanta. Para a Europa, neca de futibiriba. Para o mundo árabe, se chegar alguma coisa, aí a gente pode se preocupar. Nação, essas
foram as primeiras e principais notícias desse sábado. Eu volto ao longo do dia com muito mais informação para vocês. Presta atenção. Eu vou terminar de editar esse vídeo aqui agora e vou redigir a minha coluna para o Jornal O Dia. Bombástica. Falando dos bastidores do Flamengo. Fiquem atentos lá no dia para assistir, para ler o que eu vou escrever lá. Vai causar um terremoto nos alicerces do Flamengo. Curta, comenta, compartilha. Chama um amigo seu para se inscrever aqui. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.